Olá, é sempre bom me encontrar com vocês por aqui. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Armando Damit, professor e economista e cuja preocupação é transmitir cultura e curiosidade a todos que se interessarem. O canal precisa de você. Para isso, eu espero que você se inscreva, toque no sininho e envie seus comentários para manter o canal sempre ativo. Vamos ver agora a abertura do vídeo. O vídeo de hoje é uma continuidade do que se tem encontrado no Egito, ou relacionado com o Egito, uma vez que as escavações não param e os arqueólogos são incansáveis em fazer novas descobertas. Cada vez que algo é encontrado, ela se transforma em parte da nossa história, alterando muitas vezes tudo que já vimos até agora. Mas vejam o que foi encontrado recentemente em Israel, mas que está relacionado diretamente com o Egito. Segundo informações obtidas através da revista Galileu, arqueólogos encontraram duas múmias de 3.000 anos em Israel e descobriram que elas não eram humanas. Acreditava-se que os dois sarcófagos contivessem restos humanos. Um deles era para ser de uma criança mumificada, uma vez que, pelo tamanho, parecia ser de uma criança. Foi então realizada uma tomografia computadorizada no hospital de Rambam, em Haifa, revelando que no interior da tumba continha restos mortais de animais. O caso foi reportado pelo site Live Science. Um deles era um pássaro representando o deus Horus, e a outra múmia, que parecia ser de uma criança, estava cheia de lama e grãos na forma do deus Osíris. Por muitas décadas, os sarcófagos faziam parte da coleção do Museu Marítimo Nacional, e embora suas origens sejam desconhecidas, os registros do museu sugeriam que elas continham corações mumificados. Os pesquisadores ficaram impressionados com a descoberta e até hoje procuram entender o porquê não havia múmia naqueles sarcófagos. Mas outra descoberta não menos sensacional, mas mais coerente, foi em Luxor, às margens do rio Nilo, no Egito, onde encontraram uma cidade romana completa. Foi descoberta por arqueólogos egípcios e o fato chamou a atenção, principalmente de historiadores. Foram encontradas oficinas, casas e famosas torres de pombo. Os povos antigos mantinham as aves como animais domésticos para ajudar na comunicação, os famosos pombos-correios, também chamados de pombos das rochas, ancestrais dos animais que vemos hoje em dia, o que preferiam fazer ninho em penhascos rochosos. Daí a construção ter sido uma inovação. Para atrair os pombos para as torres, esses cuidadores colocavam potes que serviam como ninhos. Mustafa Waziri, integrante do Museu Egípcio de Antiguidades, foi o responsável pela exploração dessa cidade. O arqueólogo afirma que a descoberta revela a mais importante capital residencial romana do lado leste da província de Luxor, que era uma extensão da antiga capital de Tebas. As investigações confirmaram que as oficinas encontradas continham ferramentas para a fabricação e fundição de metais. Potes, garrafas de água, frascos e até mesmo moedas foram encontradas na escavação. O Dr. Waziri disse que a cidade descoberta foi localizada onde eram chamados Ramã, palavra árabe que significa banhos. Numa escavação anterior, em 1980, coordenada pelo polonês Jacek Kuisko, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Wrocław, os banhos romanos foram descobertos na cidade. Este trabalho do Dr. Kosciuszko foi publicado na revista científica Live Science em 2011.
A descoberta dos banhos foi considerada uma revolução para a sociedade de arqueologia da época. A equipe de Mustafa Waziri também conseguiu provar que os artefatos achados teriam sido dos séculos II e III d.C., possivelmente durante o reinado do imperador romano Diocleciano, que reinou de 284 a 305 d.C. Nesta época, os dias de glória dos faraós já haviam terminado, bem como a mitologia egípcia não existia mais. O Egito era agora uma província imperial romana. Todas as informações foram retiradas do Good News Network. Mas não paramos por aí. No dia 2 de março deste mesmo ano, arqueólogos descobriram um túnel na pirâmide de Gizé, mas que pode levar ao túmulo do rei Khufu, enterrado na pirâmide de Quéops. Seu nome está ligado diretamente à pirâmide de Quéops. Sabe-se que ele usava o nome Quéops, uma abreviação de seu nome, Khenunkhufu, que significa Quenubis me proteja, sendo Quenubis um deus da mitologia egípcia. A importante descoberta pode levar os pesquisadores a desvendarem alguns dos mistérios da civilização egípcia. As pirâmides são até hoje as únicas maravilhas do mundo antigo intactas e ainda cheias de mistérios. Se não, analisem comigo. O túnel foi escavado por pesquisadores de universidades da França, Alemanha, Canadá, Japão e Egito, formando um convênio em 2015, chamado de Scan Pyramids. Os arqueólogos descobriram o túnel em 2017, através do uso de uma tecnologia não invasiva chamada mongrafia. Significava raios capazes de atravessar objetos sólidos com mais eficácia que os raios-x, observando assim a estrutura de 4.500 anos por dentro. Foi possível identificar a existência de um grande vazio escondido acima da grande galeria. O local foi apelidado de Grande Vácuo, com 6 metros de altura e quase 30 metros de comprimento. E sua função, que pode ser a de um túnel, ainda é desconhecida. Alguns cientistas acreditam que a passagem pode levar à tumba do rei Khufu. Khufu foi o faraó membro da 4ª dinastia que governou o Egito durante o 3º milênio a.C. Zahi Hawass, muito mencionado por aqui, é o arqueólogo egípcio e ex-ministro de antiguidades. Considerou o corredor como a descoberta mais importante do século em uma coletiva de imprensa. Ele espera que ali estejam escondidos segredos reveladores sobre a civilização antiga. Segundo o artigo, o túnel provavelmente foi construído para suportar o peso da entrada da pirâmide ou de uma outra câmara ainda não descoberta. Por isso os mistérios ainda persistem. Os cientistas acreditam que muito breve descobrirão as relíquias do rei Khufu, ou Quéops, de quem foi encontrada apenas uma estátua de 8 centímetros de altura, como esta da foto. Vamos aguardar então as novas descobertas. Mas uma curiosidade, qual teria sido a primeira pirâmide? As pirâmides egípcias foram construídas em uma época em que o Egito era uma das civilizações mais ricas e poderosas do mundo, há mais de 4.000 anos. O propósito dessas construções grandiosas, como no caso das pirâmides de Gizé, tinha uma relação íntima com a prosperidade do povo egípcio, além de também estarem ligadas à religião e à cultura. Essa é a explicação de Miroslav Werner, egiptólogo tcheco especializado em história e arqueologia do Egito Antigo, conforme consta em seu livro As Pirâmides, o Mistério, a Cultura e a Ciência dos Grandes Monumentos do Egito. Segundo o especialista, as pirâmides tinham como objetivo maior servir de tumba para pessoas importantes ou ricas do Egito, principalmente seus reis,
e faraó ou faraós, segundo a crença da época, ainda que todos fossem recebidos igualmente pelo Deus Osíris e seu tribunal após a morte, os reis tomavam um caminho diferente para o pós-vida. O faraó era o Deus que vivia entre os humanos na terra, mas depois de sua morte, ele retornava aos deuses, explica Werner. Em suma, as pirâmides eram um símbolo do quão importante, poderosa e rica era a pessoa que ali seria enterrada. De acordo com o Museu de História Natural do Smithsonian, nos Estados Unidos, além da construção dos próprios monumentos, as pirâmides compunham um complexo de edificações funerárias que incluíam templos, capelas e outras tumbas. Assim, segundo o museu, o tamanho e nível de elaboração, tanto da pirâmide quanto do complexo em volta, representavam a importância da pessoa pública naquele contexto sociocultural. No caso de um faraó, enaltecia a força política que ele teve durante o seu reinado em vida. De acordo com o Smithsonian, as pirâmides não foram os primeiros túmulos dos reis egípcios. O lugar de descanso dos primeiros faraós eram montes de forma trapezoidal, chamados mastabas. Diz o Smithsonian, por volta de 2780, Imhotep, arquiteto do rei Djoser, o segundo faraó da terceira dinastia do Império Antigo, construiu o que se acredita ser a primeira pirâmide egípcia. Segundo explica o Museu de História Natural, o arquiteto colocou 6 mastabas empilhadas, uma menor do que a outra, para formar uma pirâmide de degraus. Esta pirâmide está localizada na margem ocidental do rio Nilo, em Saqqara, perto da cidade de Mênfis. Tal como as pirâmides posteriores, a construção conta com várias salas e passagens, além da câmara funerária do rei. Meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que tenham apreciado. Eu sempre me empenho em transmitir o melhor para vocês. Espero que compartilhem com os seus familiares e amigos. E em breve tornaremos a nos ver com um vídeo sobre radiestesia. Aguarde, até o próximo vídeo. Até mais.